Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nesse vídeo eu trago para vocês a decoração de um bolo em chantilly, um bolo de andar, de 2 andares, todo verdadeiro. A minha cliente pediu esse bolo para comemorar o aniversário da filha dela de 20 anos. E aí ela me pediu o bolo de baixo no aro 18 e o bolinho de cima eu fiz no aro 12. Então ficou bem bonita a decoração desse bolo. Eu utilizei os tons de rosa. Na verdade, um rosa cereja, um rosa bem clarinho. E fiz a pintura no dourado rosé também. Então, eu comecei batendo meu chantilly. Coloquei o chantilly, 650 ml de chantilly amélia. E coloquei também o leite em pó ninho, que eu sempre uso, na verdade, chantilly. E coloquei para bater até chegar no ponto poroso. E coloquei o corante rosa cereja. Fui pingando, adicionei o leite condensado para dar uma boa hidratada. Como era muito chantilly. E essa é uma dica também que eu dou, que dá para hidratar o chantilly na batedeira. É só utilizar o batedor, esse que dá para ver no vídeo. Ele hidrata super bem o chantilly, é só ir acrescentando leite condensado. Como era uma grande quantidade de chantilly, não dava para hidratar no braço, porque ia cansar muito o braço. Então eu sempre uso esse batedor para hidratar o meu chantilly, quando é um volume muito grande. E ele hidrata super bem, ó. Depois eu fui só mexendo com a concha, só para tirar algumas bolinhas de ar. E ele ficou super hidratado, pessoal. Indico demais essa dica para vocês. Depois de hidratar todo o meu chantilly, eu comecei a fazer a decoração dos meus bolos. Comecei primeiro pelo bolo maior, que foi o bolo do aro 18. Nesse bolo eu utilizei a massa de chocolate 50% cacau, com os recheios de ninho e brigadeiro, 2 camadas de recheio e 3 camadas de massa. Eu utilizei o cake board número 30 centímetros de diâmetro. Sempre gosto de utilizar com a diferença de 10 centímetros do bolo para o cake board. Como meu bolo era 18 centímetros, eu poderia estar utilizando de 28 centímetros, né, o cake board. Só que como era um bolo de andar, então eu utilizei um maior, que aí fica mais interessante a decoração, né? É um bolo mais imponente, então o cake board precisa ser um pouco maior. Então eu comecei decorei super rápido. Quando o chantilly ele está hidratado, ajuda muito na decoração, porque pega muito rápido, não é tão trabalhoso, a gente consegue passar as espátulas, consegue fazer a decoração com textura bem mais rápido do que se esse chantilly tivesse poroso. Então, pessoal, depois de finalizar a minha decoração com as espátulas, eu fui fazer a pintura. Para fazer a minha pintura, eu utilizei esse pó de decoração no ouro rosé e o álcool de cereal. Coloquei na minha bombinha de pintura, mas antes de iniciar a pintura, eu fiz uma pequena marcação de onde iria ficar o meu bolinho de cima. Então, utilizei a forminha que eu tinha assado o bolo e fiz uma pequena marcação mais ou menos onde queria ficar o bolo de cima, para eu poder colocar os canos de sustentação depois da pintura e ele não ficar torto, né? Não estragar tanto a pintura. Então, fiz essa pequena marcação, dei uma ajeitadinha no espiral de cima para poder iniciar a parte da pintura. E essa pintura que eu fiz foi só na parte da metade para cima, não foi no bolo todo. E ficou muito linda, essa cor ficou muito linda no bolo. Esse ouro rosé eu nunca tinha utilizado, já tinha utilizado o dourado rosé. E a que eu encontrei bem parecida foi o ouro rosé e deu um acabamento bem bonito no bolo, ficou muito lindo mesmo.
Aqui eu já tinha finalizado a parte da pintura do bolo maior, o bolo de baixo. E para não sujar o meu cakeboard, eu utilizei o próprio chantininho. Então eu espalhei uma quantidade de chantininho no cakeboard. E depois eu só retirei com a espátula, foi bem fácil para retirar. E fiz uma limpeza com papel toalha e deu super certo, pessoal. É até outra dica que eu dou para vocês. Quando for fazer pintura com a bombinha, pode também estar utilizando o próprio chantininho no cakeboard. Nesse de MDF, dá super certo. E fica bem fácil para limpar depois, não suja tanto, né, o cakeboard. Nesse momento eu estava fazendo a estrutura do bolinho menor. Então o que é que eu faço? Eu pego um cano pega-balão e esquento a base dele, esquento no fogo e aí eu fixo numa superfície dura e depois coloco na torneira para ele ficar bem firme. Depois disso eu pego aqueles discozinhos de isopor. Como o bolinho era pequeno, eu só utilizei um disco de isopor de 15 centímetros. Eu recortei no diâmetro do bolo e fiz um furo bem no meio, bem centralizado, justamente para encaixar esse caninho pega-balão e ele dar essa estrutura no bolinho de baixo, só para depois eu colocar. Fiz um guindaste caseiro. Também fiz a minha estrutura com o cano pega-balão no bolo maior. Então, nesse bolo, como era um bolo pequeno, eu só utilizei 3 caninhos pega-balão. Mas quando o bolo é maior, eu indico utilizar mais canos pega-balão no bolo de baixo, para dar uma estrutura boa nesse bolo. E ele conseguir sustentar o bolo de cima. Então, pessoal, a parte da decoração do bolinho de baixo eu perdi, eu não gravei. Eu pensei que estava gravando, mas não estava. Então, eu fiz a decoração do bolinho de baixo da mesma forma do de cima, utilizei a mesma espátula. Fiz a mesma decoração e também fiz a minha pintura, utilizando a mesma cor do de cima, o ouro rosé e o álcool de cereal. E finalizei aí bem rápido a pintura, já estava quase na hora da entrega. A cliente me pediu esse bolo para o horário de 4h30 da tarde. E eu terminei ele umas 4h40, mais ou menos. E fui fazer a entrega também desse bolo. Era aqui pertinho da minha casa, então foi super fácil para fazer a entrega. Eu levei de moto mesmo, mas com o coração na mão, porque eu nunca tinha entregado um bolo de andar de moto, foi a primeira vez. Mas como foi aqui pertinho, deu certo. A gente foi bem devagar e deu super certo. Então, pessoal, aqui eu já estava na sobreposição, ó. Vejam como é super fácil. Eu vou tirando o bolo bem devagar, com todo cuidado, o bolo da parte de cima, né? Faço ele bem devagar e não estraga a decoração. Vejam aí que eu tirei com muita facilidade e só encaixei. E aí depois é só abaixar o caninho, pega balão e cortar alguma parte que ficar sobrando. Sempre sobra alguma parte, então sempre corto e finalizo a decoração. E por fim, eu fiz uma pequena pintura para tampar o buraquinho que tinha ficado em cima. E para finalizar a decoração desse bolo, eu coloquei as plaquinhas. As plaquinhas que a cliente me mandou como inspiração foram flores e borboletas. E em cima tinha a frase em comemoração ao aniversário da filha dela. Pessoal, esse bolo ficou lindíssimo. A cliente super elogiou, falou que todos os clientes amaram tanto o sabor como a decoração. E eu espero também que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado final desse bolo, ficou super lindo mesmo. E não se esqueçam de estar se inscrevendo no canal, tá deixando um like, fazer algum comentário, se você tiver alguma dúvida, que eu sempre estarei respondendo vocês também nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.